Olá! Hoje eu vou apresentar o nosso projeto da fase 3 do Tech Challenge de IA na FIAP. Nesse desafio, a nossa equipe desenvolveu um assistente médico virtual em que o objetivo central foi resolver um problema real de hospitais universitários: a necessidade de um sistema inteligente que auxilia médicos em condutas clínicas, consultando prontuários eletrônicos e sugerindo procedimentos baseados em protocolos institucionais. Para integrar essa solução, nós realizamos fine-tuning do modelo Qwen 3.54 bilhões de parâmetros, utilizando as bases PubMed QA e MedQuad via Technical LoRa, adaptando a IA a vocabulário clínico rigoroso. Nós integramos o sistema ao Medical Information, uma base de dados real, contendo prontuários e exames de 100 pacientes não identificados. E também construímos um pipeline avançado, utilizando o LangGraph LangChain, com um grafo de 6 nós, que gerencia o fluxo de decisão através do raciocínio React. Bom, a partir de agora, eu vou detalhar como cada uma dessas etapas foi implementada para transformar esses dados brutos em suporte à decisão médica e segura e auditável. Iniciamos, então, o nosso código com as instalações iniciais e importação das bibliotecas. Para viabilizar esse projeto no ambiente de nuvem, nós utilizamos o Sloth e Bits and Bytes, que permitem o treino de modelos de grande escala através de quantização e LoRa, reduzindo, assim, drasticamente o consumo de memória. Para a inteligência do pipeline, nós utilizamos o LangGraph, que orquestra os nossos agentes, em vez de seguir um fluxo linear simples. Bom, aqui nessa seção de configuração do ambiente, nós estabelecemos a persistência do projeto integrando o notebook ao Google Drive e também realizamos um health check do hardware, validando a quantidade de RAM disponível e o suporte ao formato BF16, que utilizamos para garantir maior estabilidade numérica durante o nosso fine-tuning do Qwen 3.5. Prosseguindo agora para a aquisição de dados, nós implementamos um script de automação para consumir a API do Physionet e baixar já as fontes dos dados. O código ele vai percorrer as tabelas essenciais, como diagnósticos e prescrições, realizando o download e também a descompressão via stream com algumas bibliotecas, como GTIL e XUTIL. Os dados eles são persistidos então diretamente no Google Drive, prontos para a fase de processamento. Então, a inteligência do nosso modelo começa na qualidade dos dados, né? Para o fine-tuning, nós unificamos duas fontes complementares, o PubMed QA, que traz o rigor científico de artigos médicos, e o MedQuad, que reflete a triagem e as dúvidas reais do corpo clínico. Nós desenvolvemos um pipeline de curadoria, que normaliza essas fontes em um formato de instrução e aplica filtros de limpeza, descartando registros incompletos ou excessivamente curtos. O resultado será um dataset curado de alta qualidade, persistido em JSON, que garante que o modelo aprenda padrões de resposta profundos e clinicamente relevantes. Nós tivemos aqui uma taxa de aprovação de 99,98%, o que demonstra que as fontes escolhidas já possuem uma boa densidade de informação. E antes de submeter o nosso modelo ao processo de fine-tuning, nós realizamos uma análise exploratória para validar a saúde do nosso dataset. Nós observamos que o dataset ele possui um equilíbrio saudável entre o conhecimento acadêmico do PubMed QA e a triagem prática do MedQuad. E aqui os histogramas de comprimento de instrução e resposta, eles confirmam que temos dados com extensão suficiente para que o modelo desenvolva um raciocínio clínico detalhado, evitando respostas genéricas ou excessivamente curtas. Um ponto técnico importante é a configuração dos limites de sequência, onde nós definimos o máximo de 1024 tokens, pergunta mais resposta. E como a nossa análise exploratória ela mostrou que a soma das médias de instrução e resposta fica em torno de 450 caracteres, esse limite é ideal. O limite nos permite capturar toda a riqueza clínica dos exemplos mais longos do PubMed QA, sem desperdiçar memória de GPU ou causar truncamento, enfim, garantindo assim eficiência e qualidade no aprendizado do modelo. Entramos agora na fase de fine-tuning. Nós, então, selecionamos o Qwen 3.5, né, por sua excelente performance em português e também porque ele possui um suporte nativo ao raciocínio estruturado. Aqui nós começamos definindo o Medical Prompt. Esse é o nosso template institucional que força o modelo a sintetizar respostas com base em protocolos internos, separando claramente a instrução do solicitante, o contexto clínico e o parecer final. Em seguida, no bloco de carregamento do modelo com Sloth, nós optamos pelo BF16 nativo. Embora exija cerca de 9 GB de RAM, essa escolha ela preserva a fidelidade dos pesos originais, o que é inegociável para a segurança e o assistente de conduta clínica. Logo abaixo, nós configuramos o LoRa através da função getPathModel. Nós utilizamos um rank de 16 e aplicamos o ajuste em todos os módulos de projeção do modelo. Isso nos permitiu especializar a IA em terminologia médica, utilizando apenas
0,47% dos parâmetros totais, o que evita o esquecimento catastrófico do conhecimento geral da base. E, por fim, nós definimos os Training Arguments, onde o treinamento foi executado por 100 passos, ponto onde nossa análise mostrou que a curva de perda atingiu o platô de estabilidade. E, após o processo, nós salvamos os pesos finais e o tokenizador no diretório de outputs do nosso drive para persistência. E aqui a gente consegue ver o 0,47% treinado e os 100 passos. E após o treinamento, nós geramos a curva de loss para validar a convergência do nosso modelo. Como a gente pode observar no gráfico, nós temos uma queda acentuada do loss logo nos primeiros 30 steps, o que indica que o modelo ele absorveu com extrema rapidez o padrão de formatação clínica e vocabulário do Medical Information que definimos. Já a partir do step 50, a curva entra numa fase de estabilização. E um detalhe importante da nossa análise técnica é que nós optamos por encerrar o treinamento em 100 steps, porque nós realizamos testes estendendo até 200 steps, mas o ganho marginal do loss foi de apenas 0,04. Portanto, manter o treino além dos 100 passos seria computacionalmente ineficiente e desnecessário para o escopo do projeto. E, além disso, a oscilação final é natural e não apresenta tendência crescente, o que nos dá a segurança de que o modelo ele não sofreu overfitting. Finalizado o fine-tuning, nós iniciamos a etapa de engenharia de deployment. Primeiro, nós realizamos o merge dos pesos LoRa ao modelo base e limpamos o componente de divisão para otimizar o artefato final. Em seguida, nós compilamos o Llama CPP no próprio ambiente para converter o modelo para o formato GUF. Aplicamos uma quantização, reduzindo drasticamente o consumo de memória sem comprometer a acurácia diagnóstica. E para disponibilizar o modelo, nós orquestramos um servidor Llama, configuramos um modify customizado, onde ajustamos a temperatura para 0.15, visando respostas mais precisas e factuais. E implementamos também um template que desativa o modo de raciocínio interno do Quen, o NoThink, garantindo que o assistente ele responda prontamente no formato estruturado que nosso pipeline exige. Com isso, o modelo ele deixa de ser apenas um arquivo e passa a ser um serviço de API pronto para o consumo. E avançamos agora para a inteligência do nosso sistema, que é a construção do agente médico. E aqui na seção 1.6.1, nós focamos na infraestrutura de dados, onde desenvolvemos funções de TL para carregar os 5 CSVs essenciais do Medical Information diretamente do Google Drive. Nós também construímos a função construir prontuários Mimic, que realiza o mapeamento dessas tabelas relacionais para um dicionário de objetos Python e consolida esses dados demográficos, código CID, histórico de medicamentos, né? E essa etapa ela é crucial para que o agente ele tenha uma base de dados estruturada e pronta para consulta imediata. No item 1.6.2, nós implementamos a base de conhecimento institucional. Para simular o ambiente de hospital real, nós codificamos os protocolos para condições críticas, né, como sepsis e asma, e todas as diretrizes foram baseadas em consensos internacionais. Essa estrutura ela funciona como manual de conduta do assistente, garantindo que as sugestões da IA estejam alinhadas com as melhores práticas médicas e com a responsabilidade final do médico assistente. E, finalmente, na seção 1.6.3, nós registramos as tools do LangChain, que expõem essas funcionalidades ao modelo, e nós criamos 3 ferramentas principais, né, utilizando o Decorator Tool. A buscar prontuário, que recupera o histórico clínico real do paciente, a verificar exames, que extrai de forma dinâmica os últimos 10 resultados laboratoriais da tabela Lab Events, e também a consultar protocolo, que vai buscar as diretrizes que definimos anteriormente. Na seção 1.7, nós consolidamos a inteligência do projeto através da orquestração com o LangGraph. Nessa etapa, nós realizamos a preparação do motor de inferência e o tratamento dos dados brutos gerados pela LLM. Para garantir a estabilidade e a clareza das respostas, nós implementamos funções de limpeza rigorosas, a função limpar resposta e a limpar output LLM. Além disso, as funções extrair ID do Mimic e detectar protocolo, elas fornecem também ao agente uma capacidade de compreensão contextual rápida, identificando automaticamente os IDs de pacientes e códigos de doenças para direcionar a busca, né, nas ferramentas corretas. No coração dessa arquitetura, nós configuramos o Agent Prompt, que funciona como a constituição do nosso assistente. Ele impõe regras rígidas de conduta, como a obrigatoriedade de citar fontes do Medical Information e também o limite de ações por consulta para manter o foco no diagnóstico. Todo esse ecossistema é orquestrado pelo Agent Executor, que utiliza o modelo Fine-Tuned para executar o ciclo React. Nessa etapa, nós definimos a espinha dorsal da nossa orquestração, que é o estado clínico e os nós iniciais de processamento. O estado clínico
Ele é uma estrutura que armazena desde a consulta inicial e o D do paciente até os dados recuperados do Medical Information e os logs de auditoria. A partir dessa estrutura, nós implementamos 3 primeiros nós funcionais, que serão o nó receber consulta, para extrair o ID do paciente, o nó buscar contexto, que tenta recuperar o prontuário e os exames laboratoriais do paciente no Medical Information, e também o nó selecionar protocolo, em que o sistema ele analisa o histórico clínico e a dúvida do médico para decidir qual protocolo institucional deve ser carregado. E se nenhum padrão específico for detectado, ele carrega um protocolo geral de acompanhamento. Então, esses nós, eles preparam todo o terreno informativo, garantindo que quando chegarmos à fase de geração do parecer, a LLM ela tem em mãos um contexto rico, estruturado e validado. E nessa etapa do grafo, nós implementamos a lógica de saída do nosso sistema, onde o conhecimento acumulado ele é transformado em parecer clínico estruturado. O primeiro nó é o nó gerar parecer. Ele consolida a pergunta original do médico com todo o contexto recuperado dos nós anteriores, como prontuários, resultados de exames e protocolos institucionais. Esse super prompt ele é enviado ao nosso Agent Executor, que processa as informações e gera as respostas. Em seguida, nós temos o nó validar segurança, que ele realiza uma inspeção rigorosa no parecer gerado para garantir que a IA não tenha realizado uma prescrição direta ou tomado uma decisão autônoma. E chegamos, então, no nó registrar auditoria, que para cada interação o sistema ele gera um arquivo JSON detalhado no Google Drive, contendo o log completo do fluxo, quais nós foram visitados, as tentativas realizadas e o parecer final. Nessa etapa, nós realizamos a montagem final da nossa arquitetura de IA, através de definição das arestas condicionais e da compilação do grafo. Nós utilizamos a classe StateGraph para registrar todos os nós e definir o ponto de entrada no receber consulta. E esse diagrama ele representa o fluxo de decisão implementado no StateGraph, com os 6 nós, as arestas condicionais e o ciclo de reprocessamento de segurança. E aqui nós executamos 3 cenários de teste que cobrem as principais funcionalidades do sistema. A função consultar agente ela é a nossa interface de entrada, então ela inicializa o estado do grafo, invoca o pipeline médico, orquestrando toda a lógica que vimos anteriormente. E no primeiro teste, nós temos uma simulação completa, garantindo que o parecer seja personalizado para o histórico daquele paciente. No segundo cenário, nós testamos a flexibilidade do sistema com o paciente não identificado. E, finalmente, no terceiro teste, nós focamos em um diagnóstico grave do Medical Information, em que o objetivo aqui foi validar se o agente ele consegue priorizar informações críticas e manter o tom profissional exigido. Em todos os casos, nós observamos que o Agent Executor React, ele operando dentro do nó de geração, ele realizou o raciocínio clínico correto, citou as fontes e respeitou as travas de segurança. E para encerrar a análise técnica, nós validamos a eficácia do assistente através de 2 frentes. Quantitativamente, analisando a curva de loss do fine-tuning, verificando a convergência e a ausência de overfitting, e qualitativamente, em que realizamos o checklist de critérios clínicos e técnicos, aplicado a cada cenário de teste, cobrindo function calling correto, citação de fonte, presença de aviso legal, ausência de prescrição direta e rastreabilidade via log. E chegamos à etapa final do nosso projeto, o terminal interativo. Esse módulo ele foi desenvolvido para demonstrar o uso prático do assistente em um cenário de atendimento em tempo real. Ao iniciar o terminal, o código ele realiza automaticamente o gerenciamento da infraestrutura, reiniciando o servidor Olhama e validando a conexão com o modelo Fine-Tuned. Nós implementamos também um loop conversacional robusto que permite ao médico solicitante realizar perguntas sucessivas, de modo que a cada interação o sistema ele dispara o pipeline do LangGraph, consultando dinamicamente os prontuários do Medical Information e os protocolos que vimos anteriormente. E aqui estão alguns exemplos do nosso sistema rodando via terminal. E para fechar, esse projeto ele entregou um ecossistema de assistência médica que cumpre todos os requisitos do nosso Tech Challenge. O maior desafio aqui foi técnico, fazer o fine-tuning do modelo Qwen via notebook. Como o processamento ele é limitado, nós usamos a técnica do LoRa em BF16, o que nos permitiu reduzir o loss em quase 47%. E como resultado, nos testes nós batemos 100% de precisão no uso das ferramentas e na citação das fontes, provando que dá para unir o poder da IA generativa com o rigor que a área da saúde exige, mesmo trabalhando com as limitações de hardware de notebook. Obrigada!